acesso à cultura. Essa é uma condição importante para que o ser humano se sinta inserido em sociedade. O repórter PUC de hoje vai entrar no universo ainda pouco explorado pelas pessoas, os acervos museológicos. Hoje é dia 20 de junho e está no ar o Espaço PUC, o programa que traz os assuntos da universidade até você. Olá, boa tarde. Embora seja conhecida como capital mundial dos bares, BH também é famosa pelos atrativos culturais. A jovem capital conta com uma infraestrutura de 36 teatros, mais de 30 galerias de arte, além de 18 museus que recontam a vida da cidade e do estado de Minas Gerais, expondo objetos importantes para a historiografia nacional. Em 2010, Belo Horizonte teve uma grande conquista: a inauguração do Circuito Cultural Praça da Liberdade, localizado na região central da cidade. Atualmente, ele é o maior complexo cultural do país e o único do mundo, fruto de parceria público-privada. Vários eventos culturais têm se destacado no calendário de BH. Mas será que a população tem acesso fácil a todos eles? Afinal, como está a educação cultural dos cidadãos belo-horizontinos? Como diz a letra dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. O acesso à cultura é também uma das necessidades básicas de todo ser humano. Alguns grupos da sociedade já compreenderam isso. Iniciativas como o projeto Acervos Museológicos promovem a inclusão sociocultural dos alunos da rede pública. Confira no material cedido pelo Instituto Minas pela Paz. O Memorial Minas Gerais Vale tem sua sede em um belíssimo prédio, exemplar referencial da arquitetura neoclássica na cidade, situado no entorno da Praça da Liberdade. A praça representa o coração das cidades, lugar aprazível que acolhe adultos e crianças, sempre de braços abertos em suas alamedas, gramados, jardins com árvores muitas vezes centenárias. Oferece o descanso, os momentos de encontro e até oportunidades de dividir com o outro instantes de serenidade e beleza. Na Praça da Liberdade, os ideais de integração dos valores sociais, culturais e ambientais estão presentes. Se apresenta como o lugar de Belo Horizonte que congrega o maior número de instituições culturais da cidade, favorecendo a realização de atividades educativas, formando um polo de atração turística e de referência sobre a proteção e conservação de bens históricos. Foi no século passado, quando Belo Horizonte começava a crescer ordenadamente e consolidar as bases que mais tarde a transformariam em uma cidade cosmopolita, que a Praça da Liberdade passou a sediar os poderes políticos e administrativos da nova metrópole. Hoje, os prédios de arquitetura neoclássica integram o circuito cultural da Praça da Liberdade. A conformação e os usos do patrimônio cultural respondem a questões associadas ao conceito de nação moderna, com bens materiais que a representam, que registraram a sua história e, por esta razão, devem ser preservados e destinados preferencialmente a ocupações nobres que dignifiquem sua memória.
muito interessante resgatar no projeto como é que a gente chega na questão dos museus, como é que a gente elege o museu, né, como um principal, não o único, mas o principal espaço de cultura com que a gente trabalha, né? Quando a gente hoje tem na rede municipal uma vida cultural muito grande, os nossos meninos andam muito na cidade, de fora dela, em outros estados, na perspectiva, no escopo da escola integrada, do BH para crianças, mas a gente percebia que, o trabalho com o museu, ele podia ser melhor aprofundado, melhor aproveitado, não no sentido de fazer uma relação direta entre o museu e o conteúdo da escola, né? Mas como um espaço portador e difusor da memória. A proposta do curso, a montagem desse curso, privilegiou a ideia e a perspectiva de uma cidade educadora, pensando que Belo Horizonte é sim essa cidade que congrega tanto as escolas e seus corpos técnicos, docentes e discentes, e a própria cidade como uma formadora de cidadania. Então é a sociedade como um todo que reverbera, repercute na escola e nessa ocupação da cidade. De acordo com a Unesco, mais de 70% dos brasileiros nunca assistiram um espetáculo de dança, embora muitos saiam para dançar com certa frequência. Grande parte dos municípios não tem teatros, museus e espaços culturais multiuso. Afinal, o Brasil realmente carece de políticas culturais eficazes para reverter esse quadro? A educação cultural deve primeiro ser dada aos professores e educadores? Para esclarecer essas e outras questões relacionadas ao tema, recebemos no estúdio Eliana Mara de Rezende, coordenadora geral do projeto Acervos Museológicos, e Fabiana Abalri, coordenadora da pós-graduação em Produção e Crítica Cultural do IEC PUC Minas. Fabiana, Eliana, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E para começar, a Carol tem uma pergunta para fazer para vocês. Okay. Então, obrigada pela presença de vocês no estúdio. Então, coordenadora Eliana, com a proximidade das férias, sabemos que o número de passeios tende a crescer muito, né? Principalmente em Belo Horizonte, e as visitas nos museus. Será que o Belo Horizonte está preparado e será que essas pessoas estão mais se interessando mais por esse tipo de lazer, para visitar museus, ou ainda é muito restrito à população esse tipo de passeio? Olha, o que a gente tem notícia, né, hoje com esse projeto aqui, é que esses museus, esses espaços culturais, eles estão sendo muito demandados, né? Então, até a disponibilidade de agenda começou quase que a complicar o nosso projeto, porque tem tanto no nível do cidadão comum, né, que quer buscar, que quer conhecer esses espaços, e quanto das escolas públicas, privadas, inclusive do interior, que querem vir aqui conhecer, né? Então, sim, professora Fabiana, a Eliana disse que está havendo uma demanda maior. Você acredita que essa demanda ela é oriunda de informação? A informação está chegando até essas pessoas? Eu acredito que sim. Porém, é interessante a gente retomar um pouquinho, falar do curso que foi programado, né? Porque é um curso que foi feito para gestores, preparado pelo IEC para o Instituto Minas pela Paz, que detectou numa pesquisa da Vox Populi uma necessidade, vocês puderam ver no VT, de fazer um alinhamento, né, entre os gestores, os professores das escolas, exatamente para poder levar esse público para os espaços expositivos. Sim. Então, foi um curso que teve a duração de 1 ano e meio, o IEC que coordenou, eu sou co-coordenadora, e aqui eu gostaria de dividir a minha coordenação, que foi um trabalho que, primeiro, muito longo e bastante envolvente, né? Nós tivemos quase 250 alunos, 226 para ser mais exata, num curso que durou 1 ano e meio do IEC, que foi co-coordenado por mim, pelo professor Roberto Patrus e pela professora Flávia Botelho. E aí a nossa perspectiva era que, de fato, Belo Horizonte fosse uma cidade educadora por si mesma, coisa que ela é. Então, respondendo a sua questão, acredito que sim, que os espaços expositivos têm
conseguido aumentar seu público em função da informação que tem circulado. Ok. E nós sabemos, né, que a educação cultural ela é fundamental para a disseminação de hábitos culturais também, né? Nesse sentido, qual que é o principal papel do projeto Acervos Culturais? Okay. É exatamente democratizar esse acesso, mas partindo de um princípio de uma preparação de quem vai conduzir, né, no caso, os alunos da Rede Municipal de Belo Horizonte de Educação, quem que vai conduzir esses alunos para esses espaços, né? Então, enquanto a Fabiana diz aí, né, que fez a primeira pesquisa já com o pessoal da Secretaria Municipal, com professores, alunos, diretores, coordenadores pedagógicos, os familiares desses alunos, foram 5.800 pessoas entrevistadas, né? E aí realmente percebeu-se também que o professor é o ponto focal, quer dizer, é uma persona extremamente importante na educação, porque através dele, se ele faz conduz, né, a uma visitação bem preparada, estimulada, o aluno fica tão empolgado que ele leva o pai e a mãe no final de semana. Ele funciona como uma espécie de catalisador, né? Como se fosse uma rede lançada ao mar para capturar os peixes. Exatamente. Então, percebeu-se nessa pesquisa que era realmente o professor, essa pessoa que precisaria ser melhor preparada, como diz ali o vídeo, né, para poder conduzir os meninos para um melhor aproveitamento dessa visitação, né, dessa despertar curiosidade, né. E talvez buscando uma interlocução com a cidade. Então, eu volto a falar da cidade porque ela é primordial na estruturação do curso dessa programação que foi feita para os professores. Não que isso não acontecesse, sabe, Daniel, Carol? Já acontecia. E, inclusive, a gente tem os índices dos museus, que a maior visitação dos museus era, de fato, dos alunos das escolas municipais. Então, a gente estava muito mais interessado em fazer uma preparação, como a Eliana dizia, para que houvesse uma capacitação mais interessante, mais aprofundada e mais complexa, pensando sim nessa interdisciplinariedade das disciplinas mesmo, do próprio espaço. E um outro detalhe que eu acho que ele é visível e muito importante, quando a gente fala de espaços museológicos, parece que a proposta do curso era visitar só museus, né? E não não. Então, pensando novamente, retomando a ideia da cidade, a gente repensa essa cidade educadora com seus muitos espaços, múltiplos espaços, na verdade, né? Parques, praças, espaços culturais, teatros e também museus. Estão aí à disposição da cidade, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo, a conversa promete muitos debates, muitas argumentações interessantes. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta, não saia daí. O Espaço PUC está de volta e o assunto de hoje é o acesso da população aos bens culturais de Belo Horizonte. Bom, nós encerramos o bloco anterior. Carol Melo agora tem uma pergunta para fazer para vocês. Então, retomando o debate, vocês acreditam que os professores das escolas públicas, eles estão preparados, eles têm subsídios para mesmo valorizar e também levar os alunos deles a valorizarem os bens culturais que a cidade oferece? Bom, eu acredito que sim. Isso já é uma sensibilização que acontecia, já vem acontecendo há muito tempo, né? Belo Horizonte tem um dos projetos de arte e educação mais interessantes e que tem uma infraestrutura, tem um setor responsável por isso dentro da própria Secretaria Municipal e bastante atuante, né? Haja visto o que eu disse sobre o próprio acesso dessas crianças, né? Todos esses alunos e todas essas escolas, né? Mas sim, eu acho que os professores estão cada vez mais e eles se tornam muito mais gestores do espaço cultural, né? Gestores da ação cultural que é feita por intermédio da ação educativa com seus alunos. E, coordenadora, basicamente, como esse projeto, o projeto de acervos museológicos, está estruturado? Ok. Ele foi estruturado em 4 pilares, né? Sendo o primeiro, a Fabiana já disse, eu também falei um pouco, que foi a pesquisa em 2010, né? Pela Vox Populi.
E o segundo pilar identificou a necessidade de uma formação, né, mais profunda desses professores. O segundo pilar, então, foi o curso, né, foi ministrado é um curso que não existia, né, foi criado, inclusive, para esse projeto, que chama Gestão de Projetos Culturais. Foi feito pelo IEC, a Fabiana está aqui e tal. Então, o pessoal começou em agosto de 2011, foram 6 turmas, utilizando as 3 unidades da PUC, né, tanto São Gabriel, Barreiro e aqui, no Coração Eucarístico, e cada turma em média de 40 pessoas, e eles terminaram as aula mesmo, em dezembro de 2012, e estão entregando os trabalhos agora, né, de trabalho de conclusão de curso, agora em março, abril, né. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, ele teve um momento de preparação, né, que é exatamente um material instrucional que foi elaborado, são as cartilhas. Fizemos cadernos para professores, 2 tipos de caderno, para orientar, é um material de instrução mesmo, para orientar os professores como que ele vai conduzir nessa visitação. E para os estudantes também, e também fizemos 2 vídeos educativos, pegando uma representação aí de 6 museus, que foram inclusive apontados, que nós fizemos uma pesquisa, Fabiana até participou, com os cursistas, de ver quais os espaços que eles gostariam de levar os seus alunos quando fosse levá-los, né, na imersão. Então, esses foram os mais apontados e nós precisávamos escolher, então, e porque senão o vídeo ficaria muito grande. Então, nós pegamos 6 museus. E nesse terceiro pilar, que é a imersão, além dessa preparação, né, tá acontecendo agora toda uma programação com a Secretaria Municipal de Educação, que é fundamental, né? Então, é exatamente para ver, esses cursistas estão fazendo um processo de multiplicação. Cada cursista está treinando novos 10 professores para aumentar essa massa crítica, né, de pessoas melhor preparadas, para poder ir já fazendo a programação das visitas nos museus e espaços culturais. Okay. E o quarto pilar, né, que ainda não aconteceu, vai ser a Olimpíada Cultural, que deve ser no final do ano, quando vai ocorrer assim, uma exposição geral dos trabalhos que os alunos vão realizar pós-visita. Com o envolvimento das escolas, todas as escolas participantes do projeto. Nós vamos conferir agora mais um trecho do material cedido pelo Instituto Minas Paz, e nós vamos ver como que os museus de BH estão se preparando para receber os alunos e professores da rede pública. Veja só. O Museu das Telecomunicações se apresenta como um museu do futuro, construído sob o conceito de hipertexto, camadas de informação que o visitante vai sucessivamente descobrindo. O museu tem como missão democratizar o acesso ao conhecimento, visando acelerar e promover o desenvolvimento humano. Mas o foco principal é mesmo possibilitar um futuro melhor para crianças e jovens, por meio das tecnologias da informação e da comunicação. Os alunos podem organizar seus próprios roteiros de visitação, trazer para o presente todos os tempos e olhares, do telefone, ainda escrito com PH, ao celular que transmite voz, dados, imagens, textos, música e tudo mais que a imaginação permite e que vem por aí, neste universo de múltiplas e constantes surpresas tecnológicas. Para isso a gente lançou mão, mesmo para falar do passado, das novas tecnologias. Afinal de contas, a gente vive na chamada Idade Mídia. E todas as crianças, especialmente a juventude, adolescentes e até os pequenininhos, eles hoje detêm esses meios. Então, o passaporte para ter acesso a essa história é do século XXI. Essa foi a nossa preocupação, por isso que criamos um museu onde tudo acontece ao mesmo tempo agora. Instalado em 1941 na antiga fazenda do Córrego do Leitão, o Museu Histórico Abílio Barreto conserva a casa-sede da fazenda, exemplar típico das construções rurais mineiras dos séculos XVIII e XIX. Dispõe à visitação mobiliários, quadros, esculturas, objetos e utensílios diversos, típicos do convívio familiar e do modo de vida dos fazendeiros do então Arraial del Rei. De início,
Este museu continha em seus acervos basicamente exemplares representativos da sociedade mineira de determinadas épocas. Posteriormente, passou a incorporar elementos da cultura popular e a documentar a história social mais recente. Bem, nós estamos hoje aqui fazendo uma visita ao Museu Histórico Abílio Barreto, trazendo as nossas crianças, da Escola Ana Alves Teixeira. E trazer as crianças até o museu, para a gente é muito importante, fazer essa visita em loco de tudo que eles estudaram em sala de aula, e quando eles chegam aqui, vivenciam, eles entendem muito melhor, toda a história, conhecem melhor o passado que aconteceu e entendem mais o presente. Então, isto faz com que eles possam fazer projeções para entender melhor o futuro depois. A cozinha. Por que aqui o chão é diferente? Esse banheiro que era de madeira, que chamava tina, mas era bem grande assim. Será que dava para ficar trocando de água todo dia? Eles estão assim, o que eles viram agora em sala de aula, eles estão vivenciando aqui e entendendo mais. Troca de roupa, muito do nosso planejamento, do nosso esforço, em pensar a ação educativa, em pensar o Museu da Cidade, está relacionado às demandas dos professores, das escolas e desse público que a gente chama de público escolar, que na verdade é o público agendado, o público que marca para vir ao museu, que agenda suas visitas, que vem em excursão, vem, às vezes, para um projeto específico, às vezes para estudar a história da cidade, mas às vezes para estudar o que é museu, o que é fonte histórica. E, dessa forma, a gente tenta conduzir a mediação, a gente trabalha aqui com o conceito de mediação. Então, os nossos educadores, eles estão sempre fazendo uma visita perguntada, uma visita dialógica, na tentativa de pensar a dialogia como Bakhtin, pensar que uma cultura não se sobrepõe à outra e para que a voz do outro possa aparecer. Iniciativa maravilhosa, Mas, Carol, tinha uma pergunta para fazer para vocês. Então, professora Fabiana, você acha que o museu, o pensamento do museu está voltado assim, mais para a elite, por exemplo, no Brasil? Será que ainda tem aquela ideia também que, além da elite, o museu é para coisas velhas? Nossa, isso mudou extremamente, que bom que tenha mudado, O museu hoje pode ser entendido como um espaço democrático, um espaço que muitas vezes está discutindo o nosso presente e talvez ele discuta um pouco do passado, mas é um passado projetivo, é um passado que nos referencia, cria identidades, projeta memórias, E sim, o museu, ele ainda é um espaço para a elite, mas muito menos do que ele era anteriormente, E os museus hoje se organizam, o espaço cultural em Belo Horizonte se organiza muito no sentido dessa democratização. Que bom. E como que está chegando, ou se já chegou, o reconhecimento desse projeto? Olha, ele ainda está a caminho, até o final, e já teve um reconhecimento bacana, que é do jornal Hoje em Dia. Eles têm um prêmio anual de cidadãos do mundo, e esse ano foi a 7ª edição. Então, na categoria do melhor projeto piloto. Exatamente. E o IMPP nessa iniciativa também já teve, inclusive, comentários muitíssimo positivos, como, por exemplo, do Arnaldo Nisquier, da Academia Brasileira de Letras. E acontece, Tem várias manifestações a respeito dessa iniciativa tão interessante, Ou seja, a educação cultural é uma forte ferramenta capaz de fomentar o indivíduo e fomentar os gostos culturais do indivíduo. Sem dúvida, o projeto estruturador mesmo é pensar que cultura e educação estão coladas, Então, elas se desdobram e uma corrobora, uma condiciona-se e colabora com a outra. Mas uma curiosidade, em relação a preços, em relação a custos. E ainda está caro frequentar espaços culturais? Por exemplo, se você vai em Inhotim, você paga aí, eu acho que R$18, R$20 para entrar. Nem todas as pessoas da população têm acesso a esses bens. Como que o governo, como que as entidades governamentais estão se articulando para minimizar esses custos? Bom, eu penso que os próprios espaços buscam algum tipo de incentivo, como, por exemplo, um dia em que a entrada é franqueada, é gratuita.
né? Por outro lado, esses espaços culturais também têm ações específicas exatamente para o nosso público, desse que a gente está falando, que são as escolas. Então, muitos desses espaços recebem as escolas de uma maneira privilegiada, no sentido de que tem um horário organizado para eles, tem uma programação feita para esses alunos e para essas escolas e com preços também subsidiados ou negociados, uma contrapartida e tal. Então, eu acredito, Daniel, que muita coisa tem mudado, né? E nesse ínterim, várias ações podem ser feitas e acontecer. Coordenadora Eliana, então, em relação a essas questões, com o projeto, isso melhorou o acesso do público escolar, dos professores, de uma camada da sociedade que não tinha tanto essa cultura de visitar museus, não só os museus, mas os centros culturais. Isso vem mudando com o projeto? A sociedade? Quer dizer, é claro que esse é um projeto piloto, né? Sim. E ele é um projeto grande, um projeto complexo na sua operacionalização, mas ele é uma semente lançada, né? Que a gente pretende que tenha outras versões, tá certo? Para exatamente fazer essa expansão, né? Para ampliar, né? No sentido da população mesmo como um todo, ter mais acesso a esses espaços. Só resumindo, os resultados também do IEC, né? Com esse curso então, porque eu penso que isso é tão importante, a nossa razão de existir, né? O curso foi feito para atender o cidadão, né? Para pensar nesse aluno. Então, a gente percebe que os trabalhos de conclusão de curso caminharam muito nessa direção, né? Então, a gente percebe educadores que são gestores de projetos, por exemplo, sobre a fotografia do bairro, né? Sobre o balé na comunidade, sobre uma ação de circo. Detalhes que estão ao nosso redor e que muitas vezes não percebemos, né? Exatamente. E aí, Daniel, o que a gente consegue perceber é essa ponte, de fato, entre a escola e o entorno, entre a escola e a vizinhança. E um pensamento cultural que, de fato, vai abranger a cidade como um todo. Ok. Para finalizar, eu só gostaria que vocês falassem de forma breve se o olhar diferenciado do visitante, de fato, é um fator que falta para que as pessoas possam sentir uma atração maior por museus, por espaços culturais. Falta essa questão do olhar nas pessoas? Talvez falte a oportunidade, olhar, todos nós temos, cada um com a sua subjetividade, talvez falte a oportunidade e o acesso, e ele está vindo. Ok, muito obrigado. E nessa oportunidade, né, exatamente, também deixar livre esse olhar, né? E não conduzir, olha, você vai ver isso, vai ver aquilo, né? Então, assim, despertar esse olhar individual, né? De cada um que vai lá mesmo. Verdade. Né? Muito obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Sejam sempre bem-vindas. Muito obrigada. A gente deixa aqui o convite para vocês voltarem mais vezes. Obrigada. Ok, muito obrigada. Esta edição do Espaço PUC chega ao fim. Não se esqueça de mandar sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Confira essas e outras edições do programa também pelo canal do YouTube. Bom, e amanhã é dia de Espaço Cult. Tiago Welter recebe a personagem Catarina, interpretada pelo multiartista Beto Soroli. O programa é às 5 da tarde. Não deixe de assistir. O nosso próximo encontro é na segunda-feira, às 5:30 da tarde.